A pergunta é: como ser feliz? Aqui estamos diante de uma pergunta bem interessante. Afinal, o que representa para você a felicidade? Porque, em geral, as pessoas perguntam: como ser feliz? Nós temos um ideal, um conceito, uma ideia sobre o que é ser feliz. E para a maioria das pessoas, ser feliz é ter momentos de prazer, de satisfação, de realização, em algum nível. Assim, quando nós tocamos aqui no assunto da felicidade, talvez nós estejamos falando uma outra coisa. Estamos aqui sinalizando, apontando para você aquilo que nós consideramos real felicidade. E real felicidade não são momentos felizes. Para a maioria das pessoas, ser feliz ou conhecer a felicidade é ter momentos de prazer, de satisfação, de preenchimento, de gratificação, de realização em algum nível. Então, no momento desta realização, há esse momento, assim chamado de felicidade. Então, para a maioria das pessoas, a felicidade consiste em momentos felizes. Por isso as pessoas perguntam como ser feliz. Elas identificam a felicidade com esses momentos. Aqui nós estamos trabalhando com você o fim da ilusão, desse sentido de alguém presente. O que representa algo inteiramente diferente desse ser feliz. Isso representa o fim do sofrimento, do psicológico sofrimento, do egóico sofrimento, da identidade de um eu presente no sofrimento. Então, o fim do sofrimento é o fim do eu. Então, a meu ver, isso é real felicidade. Não é algo que vem e vai. Não é algo que aparece agora aqui e depois logo vai embora, como acontece com os momentos felizes. Então, você sim é feliz no dia do casamento. Sim, você é feliz quando nasce o seu primeiro filho. Você é feliz quando compra o seu primeiro carro. Você é feliz quando ganha no jogo, na loteria. Quando você se torna milionário, você é feliz. Agora, em nenhum momento como esse, você tem a realidade da felicidade. Exatamente porque nesse momento você é feliz. E no momento seguinte, você já não é feliz. Felicidade é a natureza do ser, é a natureza de sua verdadeira consciência. A sua real consciência é a felicidade. Então, como é que os sábios lidam com isso? Como é que os sábios tratam dessa questão da felicidade? Na visão dos sábios, felicidade não é um estado que vem e vai. É a natureza do ser que está além desses estados que nós conhecemos. Os estados que nós conhecemos estão dentro, todos eles, do conhecido, dentro da experiência para aquele que experimenta. Então, enquanto esse que experimenta está presente, nesta dada experiência, se ela é de prazer, se ela é de alegria, se ela é de preenchimento, de satisfação, de realização, então sim, há nesse instante um momento feliz. Mas estamos lidando com algo conhecido.
algo dentro do tempo, um tempo já reconhecido pelo experimentador. Notem que a procura por desejos se assenta na busca dessa assim chamada felicidade, desta assim chamada ordinária felicidade, desta comum felicidade. Então, as pessoas estão numa procura que é a procura da felicidade. Tanto que elas perguntam também como encontrar a felicidade. Porque para elas é algo que elas poderão encontrar. É só uma questão de tempo, de planejamento, esforço e trabalho. E elas realizarão isso em algum momento. Assim, estamos sempre lidando com o aspecto daquilo que é conhecido, que é a felicidade que o experimentador, que é o eu, pode reconhecer, e estamos sempre lidando com esse fator que é o fator do tempo para a realização disso, para a execução disso. Então, esse é sempre o sentido de um eu presente na experiência dessa assim chamada felicidade. O ser humano, sim, ele está à procura de algo, em busca de algo, além desta condição de rotina, de repetição, de tédio, de continuidade, que é a sua vida. No entanto, ele está à procura disso dentro de sensações, dentro de novas experiências, experiências de prazer, experiências de preenchimento. Aqui é que nós nos deparamos com o equívoco. Porque, por maiores que sejam essas realizações, essas satisfações ou prazeres, que advém dessa experiência, é algo para esse eu, que é o experimentador, que é o ego. Algo encontrado e reconhecido por ele mesmo. Assim sendo, é algo que faz parte daquilo que ele já traz dentro dele, como um projeto de preenchimento pessoal. Então, isso não pode ser a felicidade. Isso resulta em momentos de prazer, em momentos felizes. Qual é a verdade sobre a felicidade? A felicidade é aquilo que é, por natureza, imutável. Assim, não estamos falando mais de prazer, de sensação, de experiência. Não pode ser algo do tempo. Não pode ser algo que seja reconhecido por esse eu, por esse experimentador. Então, para a pergunta como ser feliz, nós precisamos compreender, antes de tudo, o que significa ser. Porque se a nossa ideia é ser feliz em estados onde o eu está, o experimentador está, nós vamos sempre estar dentro desta condição de viver experiências de prazer, de satisfação e de realização. Um outro aspecto interessante dessa questão, desta assim chamada felicidade, que o eu conhece, o experimentador conhece, é que isso carrega um outro lado. Toda realização, como é algo acontecendo no tempo, todo preenchimento, como é algo acontecendo no tempo, todo prazer, como é algo acontecendo no tempo, e é algo buscado pelo eu, oculta ainda uma insatisfação, uma incompletude, uma ausência, uma carência. Então, nós buscamos, em razão do desejo,
que é sofrimento. Então, um outro aspecto presente nesse encontro com essa assim chamada felicidade é que um outro lado deste prazer é a dor que já trazemos juntos para essa experiência. Então, esse eu, esse ego, em sua insatisfação, encontra a satisfação. Esse eu, esse ego, em sua dor, encontra o prazer. No seu estado de inquietude, encontra algo que momentaneamente o tranquiliza. Mas é algo buscado pelo eu, algo buscado pelo próprio ego. Então isso não pode ser real. Então esse prazer ainda carrega o oposto, o contrário dele, que é a dor. Este preenchimento ainda carrega o oposto, o contrário dele, que é essa falta. Então percebam como é simples isso. Jamais haverá satisfação plena no ego, porque ele é a insatisfação da experiência, na própria satisfação. Jamais haverá prazer eterno no eu, no ego, porque ele é a dor do experimentador, do prazer. Na experiência, tudo isso precisa ser investigado, compreendido. Então podemos descobrir a natureza do ser, a natureza da verdade sobre quem somos, e assim realizar a real felicidade. Assim, o nosso objetivo aqui juntos é aprofundarmos isso com você. Só podemos constatar a verdade da felicidade quando temos uma base correta para isso. E a base correta é a revelação da verdade deste que quer ser feliz, que está à procura da felicidade, que está perguntando como encontrar a felicidade. Uma outra palavra que pode muito bem substituir a palavra felicidade, uma vez que nós compreendamos o significado real desta palavra, é a palavra amor. Reparem que nós também não sabemos o que é o amor. Em nossas relações, nós temos satisfação, temos prazer, temos carinho, temos cuidado, temos afeição. Tudo isso está presente em nossas relações com a pessoa amada. Mas a pessoa amada, ela está aqui como um ideal que nós buscamos, que nós em algum momento procuramos. E aquilo que nós procuramos e aquilo que nós encontramos como sendo um ideal nosso, desse próprio eu, ainda é parte desse sentido de ego-identidade. Ainda é parte desse sentido de separação. Então, nesse encontro, nós chamamos de amor, porque é o nome que nós conhecemos para esta afeição, para esse carinho, para esse cuidado. Mas isso carrega juntamente com todas essas palavras a dependência, a carência, o sofrimento de não poder ter mais, ver mais e sentir mais o outro, sua presença, sua atenção, também o seu carinho de lá para cá, o seu cuidado de lá para cá. Então há esse jogo, na verdade, de mútua dependência emocional, sentimental, psicológica. A isso nós estamos dando o nome de amor.
É isso que nós conhecemos em nossas relações humanas. É isso que nós conhecemos nesses instantes preciosos que nós chamamos de amor. Fazemos poesias, escrevemos livros, nós compomos letras de música, colocamos música nessas letras, tudo falando desse amor que sinto por ele ou por ela. Não percebemos o jogo oculto nisso, o sentido de um eu presente que se preenche nesse contato, que depende desse contato, que sofre se esse contato o despreza, o ignora, não dá relevância para isso. Então, o que nós temos dentro desse assim chamado amor é mútua dependência. Quando há o engano, quando há alguma forma de mentira, que é algo que ocorre com muita facilidade nas relações entre egos, entre pessoas, aí surge o ciúme, o despeito, o medo, a agressão, a violência mental, a violência verbal e até mesmo a violência física, nesse assim chamado amor, ele está embebido no conflito. Então, nesse assim chamado amor, nós temos a presença do sofrimento. Então, o sofrimento prevalece nesse assim chamado amor, então isso não é amor. A verdade é que nós não sabemos o que é a felicidade e também não sabemos o que é o amor. E estamos procurando tanto a felicidade e o amor, e estamos procurando isso do nosso jeito, do nosso modo, externamente, do lado de fora, sem uma direta compreensão da verdade sobre quem nós somos. Acreditamos poder encontrar isso do lado de fora. Então, o que estamos vendo aqui juntos? Estamos investigando aqui a natureza da verdade sobre quem nós somos, que é a natureza de Deus, que é a natureza da felicidade, que é a natureza do amor. Se isso é encontrado aqui, na relação com o outro, o amor está presente, mas não há mais dependência mútua, não há mais apego, não há mais medo, não há mais sofrimento. Se o amor é encontrado aqui, sua vida tem esta fragrância, este perfume, esta beleza. Se a felicidade é encontrada aqui, ela não depende mais de situações, de circunstâncias. Não é algo que muda, não é algo que acontece em razão de uma realização externa, de um encontro com algo do lado de fora. A felicidade é algo presente agora, não é mais a busca do prazer, do preenchimento e da satisfação. Tudo bem? Esse é o assunto que trabalhamos aqui com você. Isso é possível quando há o despertar da consciência ou a iluminação espiritual. O nome que as pessoas dão para isso são diversos, mas se trata do fim do eu, da realização do seu ser, da realização de Deus. Nós estamos trabalhando isso aqui no canal, nós temos também encontros de finais de semana. Eu quero convidar você a conhecer isso de perto, a trabalhar conosco nos finais de semana. Nós temos encontros online. O link aqui está na descrição do vídeo. Você entra em nosso grupo e tem mais informações sobre esses encontros. Além disso, nós temos encontros presenciais e também retiros, onde estamos trabalhando isso com você. Fica aqui o convite e vamos realizar esta verdade da felicidade real e do amor real
em nossas vidas, ok? Fica aqui o convite e a gente se vê. Valeu pelo encontro, aproveita, deixa aí o seu like, já se inscreve no canal e vamos trabalhar isso juntos, ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. No ego você jamais será livre. No ego você está alienado de você. Você está distante de sua natureza verdadeira, afastado de sua liberdade natural, que é felicidade, que é paz, que é amor, que é inteligência.